Tenho uma pergunta para você. Você consegue me dizer exatamente quando foi que você se tornou homem? Eu não tô falando sobre a data, não tô falando sobre a idade, eu tô falando sobre o momento. Em qual instante alguma coisa aconteceu na sua vida? Algum momento que você sentiu de fato que você atravessou uma linha, que você havia deixado algo para trás e assumido algo novo. Que a partir daquele momento alguma coisa seria diferente na sua vida. Tenta identificar esse momento agora. Pelo menos a maioria dos homens que eu conheço, começar em mim mesmo, não consegue responder essa pergunta com tanta facilidade. Existe um silêncio. Vez ou outra alguém diz assim, olha, foi aquele momento em que eu assumi tal responsabilidade por causa de um trauma, por causa de um abandono, e eu precisei, ter responsabilidades que eram acima das minhas responsabilidades. Mas, de modo geral, não existe uma data óbvia. Talvez algumas pessoas digam assim, foi aos 18 anos, ou sei lá que idade, quando eu tive a minha primeira experiência sexual, foi quando eu assumi o trabalho, foi quando eu peguei a carteira de motorista. Mas você deve saber, e é muito óbvio que isso é clichê demais, isso não faz muito sentido. É sobre isso que eu quero dizer hoje. Hoje eu quero falar sobre essa transição para a vida adulta e masculina que é tão difícil de ser compreendida. Então, o primeiro ponto eu queria trazer aqui o processo cultural de tudo isso. Porque durante muito tempo na história humana, em várias culturas, se a gente vai olhar diferentes culturas em todo o mundo que falavam línguas diferentes, que adoravam deuses diferentes, havia uma coisa em comum, na maioria delas, é claro, não são todas. Existia um tipo de ritual de passagem para o masculino, dentro do masculino. Existia para o feminino também, mas eu quero falar sobre o masculino. Era um momento estruturado, era um momento intencional, era um momento comunitário que separava o homem menino do homem adulto, o menino do homem. Não era necessariamente uma metáfora, era um evento real que tinha começo, tinha meio, tinha uma exigência de dor, ou melhor dizendo, uma exigência física, uma exigência psicológica, e tinha pessoas em volta para testemunhar aquilo. E depois daquele momento, todo mundo sabia, incluindo o próprio jovem que passava por esse processo, que alguma coisa tinha mudado de forma irreversível. Tem uma tribo que eu acabei esquecendo o nome, mas ela é da região amazônica, um povo indígena, melhor dizendo, que eles fazem o ritual de colocar as formigas na mão, né? E existe um episódio muito interessante do Vikings, que o Bjorn, que é o filho do Ragnar lá, ele vai para um lugar, na neve, e fica um tempão lá e consegue provar que ele dá conta daquilo. Hoje a gente não tem nenhum tipo de ritual, porque a modernidade aboliu tudo isso. E acho que não por uma decisão consciente, né? Não teve um debate público para dizer, a gente vai parar com isso aqui. Mas à medida em que as tradições foram se dissolvendo, à medida em que a vida urbana foi substituindo a vida comunitária, à medida que a religião foi perdendo esse lugar, né, de monopólio, essa coisa da transição para a vida adulta do homem mudou também. O rito sumiu, o ritual sumiu. Só que continuou uma necessidade que não é atendida, que não foi atendida. Eu não pretendo dizer que você precisa colocar formigas na sua mão, ou subir uma serra por 3 dias para se tornar homem. Não quero falar sobre isso. Eu não quero falar sobre um tipo de tradicionalismo, de um saudosismo do passado, mas eu quero pensar o que fica, né? Saída esses rituais, que necessidade é essa que a gente tem hoje? Bom, vamos pensar então no que esses ritos faziam de fato, qual que era a função desses ritos. Antes eu preciso falar sobre o que se perdeu, preciso ser preciso sobre o que esse rito de fato significava, qual que era a função dele do ponto de vista simbólico. Porque é muito fácil, né, a gente romantizar, é fácil imaginar que era só uma tradição bonita, era um ritual simbólico apenas, era uma coisa de uma cultura antiga que hoje não se aplica mais, porque isso tinha uma função, tem um peso simbólico por trás disso aqui. Na verdade, não só um peso simbólico, mas também uma função muito clara, uma função concreta muito clara, uma função psicológica muito específica. E a primeira função era quebrar a dependência. O jovem que entrava no rito, ou a criança que entrava no rito, era de alguma forma retirada, esse jovem era retirado do mundo da mãe, do mundo do cuidado, do mundo da proteção, do mundo da infância. E isso era feito de uma forma deliberada. Às vezes era o isolamento, às vezes era a dor física, no Bjorn foi o isolamento, por exemplo, dor física, e às vezes era a privação de alguma coisa. E não era necessariamente uma crueldade apenas, mas era uma necessidade psicológica. Porque existe uma transição que precisa acontecer. Dentro de todo homem precisa ter essa transição. Uma passagem daquele que é cuidado para aquele que cuida. E claro, vai continuar sendo cuidado, mas não só isso. A ideia de que não é só mais eu receber proteção,
mas eu também oferecer essa proteção. E essa transição não acontece sozinha, ou pelo menos não acontecia sozinha. Ela precisava de uma provocação. Isso era o ritual, ou rito. A segunda função era transferir uma responsabilidade real. Não prometia necessariamente uma responsabilidade, mas entregava. O jovem saía do rito, digamos assim, sabendo que ele tinha uma função, que ele tinha um papel, e a comunidade via isso, né? Isso criava um tipo de ancoragem, um tipo de direção, um tipo de sentido para ele. E a terceira função, talvez que era a mais importante, era inserir esse jovem na linhagem dos homens. Porque havia, né, homens mais velhos, como eu falei aqui, que testemunhavam o que estava acontecendo, que viam um processo, que olhavam e diziam assim, olha, a gente já passou por isso, a gente dá conta, a gente deu conta, você vai dar conta também. Isso vale a pena, depois que passar esse processo, vai valer a pena. Isso não era só um encorajamento coaching, era uma transmissão de fato, uma transmissão de experiências e de valores que não existe nos livros, não era algo lido, era algo experienciado, né? São 3 funções, todas concretas, todas psicologicamente necessárias e todas estão ausentes na maioria da vida dos homens hoje. Se diz muito, por exemplo, que o Brasil é um país patriarcal. Isso é verdade em partes, porém o Brasil é sustentado em sua maior parte pelas mães. Ou seja, os homens crescem sem uma referência segura de hombridade, né? De homem, porque ele está debaixo ainda da mãe, digamos assim, né? Talvez a gente pode falar em outro momento. O que a modernidade fez com isso? Esse é o segundo tópico que eu quero trazer. A modernidade ela não aboliu apenas o rito, mas a pergunta foi embora. Por exemplo, pensa no seu avô, ou o pai do seu pai, que é o seu avô, ou o seu bisavô, né? Ele tinha perguntas concretas na vida que eram respondidas de maneira concreta. O que você vai ser? O que você vai fazer? Eu vou cuidar, eu vou trabalhar. Não eram perguntas filosóficas, abertas, infinitas como nós temos hoje. Eram perguntas que tinham respostas com consequências concretas, né? Hoje a gente nasceu, hoje nós nascemos em um ambiente que não faz essas perguntas, que adia essas perguntas, ou que ignora mesmo, né? Porque é como se nós tivéssemos uma infinitude de tempo. A gente tem tempo para descobrir, a gente tem tempo, a gente não precisa decidir nada agora, aí a gente chega nos 20, 25, 30 e vai passando a vida sem ter uma resposta definitiva, uma resposta concreta. A gente chega nesse lugar, nessa idade, nessa fase da vida sem ter atravessado nenhuma experiência que tenha dito claramente qual que é o papel ou o nosso papel diante da vida, que é ser responsável pela própria vida. A vida adulta virou quase que opcional, não é mais uma obrigação, é opcional. E o mais curioso é que isso não aconteceu porque os homens ficaram mais fracos, necessariamente. Aconteceu porque a estrutura que exigia isso desapareceu. Além de outras coisas, claro, né? Mas hoje eu estou falando dos ritos. Então vamos pensar nisso, né? Sumiu essa estrutura da necessidade do rito. E aí parece também que a pergunta não é necessária. Você não desenvolve músculo sem resistência. Você não desenvolve identidade sem uma exigência. Não autocobrança, não autodisciplina, mas uma exigência de um lugar mais amplo, de um lugar social, como era no tempo dos ritos, digamos assim. Quando a exigência some, portanto, o homem se torna mais livre, mas não quer dizer que ele é mais livre, quer dizer que ele é mais perdido. E o ponto é, quando nos sentimos mais perdidos, existe um lugar ali que precisa ser ocupado. Existe uma necessidade não suprida, digamos assim. Quando essa necessidade, ela não encontra uma resposta real, ela começa a encontrar alguns substitutos. Por exemplo, alguns homens encontram isso no trabalho excessivo. Uma forma de provar que chegaram lá. A produção, então, se torna um rito. O workaholic se torna um rito. A conquista de um corpo funcional, perfeito, bonito, se torna um rito. A conquista se torna, então, um valor. O dinheiro se torna um valor. Outros encontram isso em grupos, em movimentos, em comunidades, em ideologias. A sensação de que pertence a algo maior, parece que é algo que supre muito o coração do homem. Não é à toa que a gente vê, a grande parte de quem compõe as torcidas organizadas são homens. Grande parte dos movimentos religiosos, a grande parte dos movimentos para-eclesiásticos que envolvem a tomada de maturidade para a vida é para homens, né? Outra coisa também que acontece é a necessidade intensa de um mentor para a vida. Alguém que fale como é que você pode, o que você pode fazer, o que você deve fazer. E isso não é necessariamente uma fraqueza, isso fala mais de uma necessidade real que a gente não sabe muito bem como suprir. O problema não é buscar a referência, esse é um ponto.
não é ter um mentor, não é participar de um movimento. O problema é quando essa referência se torna necessária. O problema é quando a busca por referência externa, ela substitui permanentemente o nosso trabalho de se tornar essa referência interna, digamos assim, né? Quando o homem se torna o grupo ou do grupo e não de si mesmo, esse é o problema. Quando ele precisa de uma matilha que diga quem ele é, porque ele não consegue fazer isso sozinho. E eu não estou dizendo para a gente ser átomos isolados. Eu estou dizendo que se há necessidade extrema disso é porque tem alguma coisa errada na nossa estrutura. Tópico 4. O que seria então atravessar isso hoje? O que a gente faz com tudo isso, né? Qual que é a ideia dessa provocação? Primeira coisa é que não existe a possibilidade da gente resolver isso com um vídeo, ou com um fim de semana, ou com 3 dias. Não existe uma experiência única que substitua um processo que nunca foi vivido, ou que deveria ter sido vivido durante anos. Mas existem alguns marcadores, e esses são os pontos talvez mais importantes desse vídeo. Coisas que são concretas, que quando essas coisas acontecem de verdade, a gente pode saber que a gente está no caminho certo de uma masculinidade saudável. Indica que existe alguma coisa se movendo. O primeiro marcador é esse. Você assume a responsabilidade por algo que está além de você. O que eu quero dizer com isso? Não é sobre assumir algo, é além de ter a necessidade de encontrar algo que te faça bem, que te dê sentido. É encontrar algo que está além de você. Esse é o primeiro marcador. E não é uma responsabilidade teórica, é uma responsabilidade real, com algo fora de você, que é aquilo que você tem como responsabilidade. Se acontecer alguma coisa, a culpa vai ser sua. Por exemplo, pode ser a sua esposa, pode ser o seu filho, pode ser uma comunidade, pode ser um compromisso com alguém que depende de você. O peso disso muda algo, não de uma forma dramática. Quando você assume essas responsabilidades de forma silenciosa e permanente, alguma coisa está acontecendo. O segundo marcador é você desenvolver uma posição própria, não egoísta, não altruísta demais, não red pill, mas é algo que você consegue sustentar sem aprovação de pessoas, sem que ninguém diga, olha, é isso aí, cara, você está no lugar certo, parabéns. É não necessitar desse tipo de coisa. Acreditar que você não precisa da validação de outros para existir. Essa frase não se aplica para pessoas que são talvez arrogantes demais. Talvez você precise realmente ser corrigido. Mas para pessoas que têm dificuldade de encontrar em si o seu próprio eixo, que precisa de um tempo todo de comprovação, de afirmação, enfim, é para esse tipo de pessoa, ok? Tudo isso não vem de um insight, tá? Isso não vem de um vídeo que você viu no Instagram, de um Reels. Isso vem quando você experimenta, quando você vive, quando você testa. Isso nasce também de você continuar na posição que você precisa ficar, mesmo sendo desconfortável ficar. De ter descoberto que você sobrevive à desaprovação. O terceiro marcador é você aprende a estar com desconforto sem fugir do desconforto. Essa é a imagem clássica ali da formiga na mão. Isso parece simples, mas não é. Porque a fuga do desconforto é o padrão mais recorrente nos homens. Pô, teve desconforto, saiu fora. Você precisa atravessar essa passagem. Você não pode fugir daquela conversa difícil. Você não pode fugir daquele compromisso que exige de você emocionalmente, você não sabe como é que lida com isso. Não dá pra fugir da responsabilidade. Não dá pra fugir das coisas que ameaçam a sua zona de conforto. Você precisa aprender a crescer nesse lugar. Aprender a ficar com a ansiedade. Aprender a ficar com a incerteza. Aprender a ficar quando o peso da realidade, por causa da responsabilidade, bate na sua bunda. Aprender a ficar quando o peso da responsabilidade cresce e se torna real. E esse é um trabalho que não tem fim, mas ele tem um começo. E o começo é identificar onde você está, do que você tem fugido, e parar de fingir que você está bem. Como reflexão final, eu volto à pergunta que eu abri esse vídeo e pergunto para você. Você consegue identificar o momento em que você se tornou homem? Se você chegou até aqui e não consegue, isso não é um tipo de julgamento que você precisa ficar se martirizando com isso não, tá? Isso é informação para você. Isso é autoconsciência, isso é autoconhecimento, né? Que a gente fala muito, eu falo muito enquanto psicólogo, autoconhecimento é isso. Significa que o rito não aconteceu, digamos assim. Ninguém criou as condições para isso acontecer para você. E agora você chegou até aqui, fazendo o que era possível fazer, né? E o que tinha que fazer. Além disso, se você não tem resposta, significa que você tem um trabalho pela frente. Você tem um trabalho pela frente. Então, mãos à obra. Lembrando, isso não é necessariamente um evento dramático. Isso é uma decisão silenciosa que ninguém olha. É cotidiana, ninguém aplaude ela. É parar de esperar de fora isso.
porque ninguém vai declarar isso para você. Não existe mais uma cerimônia, não existe um diploma, não existe um momento em que o mundo diz: agora sim você é homem. Isso não existe mais. O que existe é você, com o peso da sua própria vida nas suas mãos, decidindo o que você vai fazer com a sua vida. Deixo algumas perguntas para sua reflexão aqui. Existe alguma coisa na sua vida que você tem evitado, assumir o peso porque aquilo é grande demais? Assumir a responsabilidade daquilo porque aquilo é grande demais? Uma outra pergunta é: e se ninguém te der a permissão que você precisa para ser homem? O que você vai fazer com isso? Você vai ficar refém de quê e de quem? Eu espero que essa reflexão tenha feito sentido para você. Acredite, mas ela fala primeiramente comigo. E se fez sentido para você, curta e propague esse tipo de conteúdo. Tamo junto.